sua dúvida sanada, pode se retirar sem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Primeira pessoa que eu vou chamar aqui, que está na sala, a Adélia. Adélia Madeira. Adélia, pode abrir seu microfone, me fala a sua dúvida, depois eu vou passar para o Bruno. Sim, professora. Professora, eu estou tendo problemas muito sérios de conexão, né, com a internet, depois dessa ventania que teve durante essa semana. Eu estou sem internet em casa e eu não consegui nem assistir a aula do professor Plaza, e eu fiquei surpresa de conseguir entrar e acessar a aula da senhora. A minha dúvida, como eu não consegui entrar nas aulas anteriores, e eu estou assistindo às aulas pela ajuda do Renan, que ele, né, coloca as aulas gravadas, graças a Deus que esse amigo está sendo um anjo, e coloca as aulas gravadas lá no YouTube. Eu sou muito grata a ele, ele sabe disso. E aí eu consigo rever algumas aulas. Aí eu queria, por favor, que a senhora pudesse me orientar em razão da resenha. Eu tenho dúvidas sobre a resenha. Como que é construir essa resenha para a gente poder estar postando no Classroom no dia da prova? Tá, então vamos lá. Adélia, quando a gente fala, primeiro, deixa eu só dar um conceitozinho de resenha, que de repente vai ficar mais fácil para que você possa entender. Porque às vezes é uma coisa tão simples que a gente acha, pela complexidade, né, por ser um projeto TCC, que é uma coisa assim muito complicada e às vezes nem é. Depois que a gente entende o conceito, fica mais fácil da gente entender como fazer. A resenha nada mais é como se fosse assim, exemplo, sabe essas fichinhas quadradinhas que a gente, às vezes, utiliza em palestras para a gente poder, você vai fazer uma palestra ou você vai falar sobre um determinado assunto, para você não ir com aquele monte de livro, aí você só vai pontuar os principais aspectos que você vai falar na sua palestra. A resenha, ela é a mesma coisa. Então, qual é o intuito da resenha? É que o leitor, quando eu falo leitor, não é a Flammer em si, mas a pessoa que vai estar lendo o seu projeto. Então, a resenha, na verdade, é uma preparação para o projeto. Então, para que o leitor que leia a sua resenha, ele já tenha uma ideia do que você vai escrever no projeto e, a posteriori, no TCC. Então, na verdade, vamos comparar a resenha como se fosse um prefácio de um livro, onde você já tem a ideia do que você vai ler naquele discursar ao longo daquele livro, ao longo daquele trabalho. Então, a resenha nada mais é do que um apanhadão geral. E é claro que na resenha, como eu ainda não fiz o TCC, eu não tenho todas as ideias nos seus detalhes, mas eu tenho, assim, uma perspectiva do que eu quero escrever, do que eu quero elaborar. Então, a resenha, ela serve para isso, para, na verdade, colher as ideias principais. E quando eu digo ideias principais, você também pode resenhar aquilo que você vai pretender escrever com a ajuda de doutrinadores, artigos, jurisprudência. Então, a resenha, ela é feita justamente para isso. É, na verdade, um rascunho, um prefácio do que aquilo que você vai apresentar no seu TCC, tá? Por isso que são somente 2 laudas. Mas, sempre lembrando, não é porque é uma resenha que eu não tenho normas mínimas de apresentação. Eu tenho que fazer uma capa, porque precisa constar o meu nome, para eu saber quem é que está fazendo a resenha. Preciso colocar lá um e-mail entre as linhas, o espaçamento, o e-mail entre as linhas, e colocar sempre o texto justificado. E não esquecer, se eu vou fazer 2 laudas, por exemplo, eu tenho que ter no mínimo aí uns 3 parágrafos, tá? Porque eu não posso fazer aquela resenha engessada onde eu não tenho nenhum parágrafo. Sim. Então, eu tenho até 2 páginas para fazer. Posso fazer com 1 página, posso fazer com 2 páginas. Só não posso passar de 2 páginas a resenha. Então, a resenha, ela serve justamente para isso, para essa ideia geral, esse prefácio que você vai fazer do seu TCC, tá? Tá bom, professora, obrigada. Eu estava até com uma ideia, mas chegou no meio do caminho, me deparei com direito do consumidor e a coisa está evoluindo para um outro lado. Que bom, né? Mas isso acontece mesmo. Na verdade, quando a gente fala de resenha, quando a gente fala, desculpa te interromper, Adélia, quando a gente fala de resenha, quando a gente
no mestrado, no doutorado, a gente chama isso de memorial, que nada mais é do que realmente aquilo para você lembrar do que você quer escrever, do que você quer falar. Então, a resenha é isso, tá? Tá bom, professora. Muito obrigada. Nada. Aí agora eu vou deixar... Gente, eu vou seguindo aqui pelos nomes, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou falar com o... Eu falei com a Adélia, agora eu vou falar com o Caio, depois eu falo com você, tá, Claudemir? Eu vou seguir aqui a ordem alfabética, eu vou fazer o seguinte, a Belle está antes. Antes do Caio tem a Belle. Oi, professora, acabei de entrar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou tirando a dúvida de um por um. Eu estou fazendo a chamada aqui. Se quem tiver alguma dúvida, vai ficar aqui na sala. Eu vou tirando a dúvida. Se quiser sair, pode sair. Quem não tem nenhuma dúvida, já está liberado. Tá bom? Eu não sei se entrei de novo com a página. Claudemir, a minha dúvida... Eu estou fazendo, gente, por chamada, por ordem alfabética, tá? Mas quem o Claudemir está com a mão levantada, fala aí. Oi, eu acho que pessoal... Claudemir, você quer falar alguma coisa? Eu vou fechar o seu microfone, tá, Claudemir? Eu quero falar. Oi, fala. O negócio é o seguinte, eu já tenho a resenha pronta, tá? Inclusive, já mandei até para o meu orientador fazer uma avaliação. Só que o título da minha resenha, que ele vai refletir no meu TCC, ele não deu 2 páginas, deu 2 páginas e meia. Não tem como enxugar, porque senão fica completamente sem conotação. Não entendeu? tem problema, Claudemir. Então, agora a única coisa que está difícil é eu realmente fazer esse compilamento aí entendeu? É o que eu tenho que fazer, tá? Que seria, no caso, o espaçamento entre 1 e 3, né? O texto justificado. 1 e 3, 1 e 1 meio. e meio, quer dizer, 1 e meio. Espaçamento de 1 e meio, o texto justificado, que é só realmente eu ter que dar uma compilada nisso aí. Ele já está pronto, entendeu? E eu já vou disparar logo esse TCC também, porque eu sinceramente, eu vou ser bem claro com a senhora, professora. Eu não tenho muito tempo, não. Eu sou uma pessoa que dispõe de muito pouco tempo. Eu, inclusive, já falei com o meu orientador que eu já vou adiantar tudo isso aí, porque essas 50, sei lá, 30 páginas, 40 páginas que vai acontecer, que eu estou vendo, porque esse meu trabalho inicial, eu já vi que o foco dele não dá para também fazer um trabalho meio enrolation, meio embrulhation, não. Tem que ser um negócio bem pontuado, bem entendido, bem falado, conforme você vai fazer, né? Porque se for para fazer Ctrl+V, Ctrl+C, já estava pronto também, né? Até mesmo porque, né? Ctrl+C, Ctrl+V não dá. Fácil, né? Não dá. O que eu vou fazer não dá. Não dá para esconder do professor. Vamos lá, Claudemir. Com relação ao que você falou das 2 páginas e meia, não tem problema, tá? É claro que há sempre uma questão de razoabilidade, proporcionalidade naquilo que a gente faz, e eu sei muito bem razoabilizar esse tipo de questão. Então, isso não é por nenhuma problemática, tá? Com relação à questão que você levantou do seu TCC, você já adiantar, que ótimo, que bom que você já está adiantando, não tem problema nenhum, tá? Então, fique tranquilo com relação a isso. Na questão de você adiantar, eu só vou lembrar aqui a vocês, gente, que na semana, sem ser essa semana agora que entrar a próxima, nós entramos na nossa semana de N1. E aí, é nessa semana que eu abro a atividade para vocês postarem aí a resenha, tá? E eu deixo sempre um prazo de 24 horas. Isso é algo discricionário meu, facultativo meu, não que todo professor faça. Então, exemplo,
Quando chegar a semana da N1, que é a partir do dia 4 de outubro, na quinta-feira dessa semana, dessa respectiva semana do calendário acadêmico de avaliações, eu vou abrir lá no portal do Classroom uma atividade para vocês postarem a resenha de vocês. E aí vocês vão ter o prazo de postar 24 horas, tá bom? É dessa forma que eu trabalho. Então, vocês podem postar durante todas essas 24 horas. Então, exemplo, se eu abro o portal, se eu abro a atividade para postar a resenha, não necessariamente é no mesmo horário de aula, tá? É no mesmo dia. Então, se eu abro às 19 horas para postar, eu só vou retirar essa postagem, ou melhor dizendo, esse prazo só vai se findar nas 24 horas da sexta-feira, tá? Então, é esse prazo que eu dou. Então, por mais que vocês já tenham feito a resenha, ótimo para quem fez, já está livre, já vai estar estudando para as outras matérias, mas só vai ser postado na semana da avaliação, tá bom? Que é quando eu abro. Ai, professor, já te mandei. Não tem problema, mandou, tudo bem. Nossa, ainda corria lá no hospital, eu mandei, falei, deixa eu aproveitar. Eu mandei recado para você, Vivian, eu mandei recado para você. Ah, eu nem vi, professor, hoje que eu estou em casa. Eu mandei o recadinho para você. Vamos lá, gente. Ok, Claudemir? Então, eu vou seguir aqui a ordem alfabética. Então, falei com a Adélia, agora eu vou falar com o Ângelo. Calma. Vou falar com o Ângelo, tá, gente? Ângelo, pode abrir aí. Professora, eu não tirei minha dúvida. Não, meu amor, mas você vai tirar ainda. Eu estou na ordem alfabética, eu estou no Ângelo. Ângelo. Oi, pode falar. Perdão, estava no mudo. Essa resenha, ela vai servir para N1, certo? Certo. No caso, a senhora quer que a gente meio que faça uma introdução sobre o assunto que a gente vai falar, é isso? Exatamente. Você pode chamar de introdução, você pode chamar de prefácio. A resenha, ela é um memorial sobre aquilo que você vai abordar no seu TCC. E é o que eu falei, né? Ela não é detalhista, até mesmo porque você só vai ter o controle desses detalhes depois que você fizer o seu TCC. Ela é um apanhado geral sobre aquilo que você pretende fazer. Isso é a resenha. Tá, ok. Eu não tenho conseguido assistir muito bem às aulas, mas a senhora tem uma quantidade de folhas que... Duas laudas. laudas. Duas laudas. Tá, ok. Tá Minha bom? dúvida era essa. Bom, obrigado, boa noite. Boa noite. Agora vamos lá, Beatriz. Beatriz Dias. Oi, professora. Eu não tenho nenhuma dúvida no momento, não. Não? Não. Então tá, vou pular você, Beatriz. Belle, fala agora. Não tá na ordem alfabética, não, porque meu nome é Isabelle. Ah, é porque o seu e-mail tá como Belle aqui, por isso que para mim aparece Belle. Muito embora você Não, se chame tranquilo. Eu posso pegar algumas coisas do trabalho que foi feito no período passado? Como assim? Período passado a gente teve uma matéria chamada Projeto de Pesquisa, se não me engano, Metodologia de Pesquisa, algo do gênero, que a gente fez com a Baroni. Aí já tem um trabalho pronto sobre. O que você quiser pegar e você achar que se adequa dentro da questão da resenha, isso aí fica a seu critério, não tem problema nenhum. Desde que você não se esqueça que aquilo que você colocar na resenha é aquilo que você vai apresentar no TCC, né? É aquilo que você pretende, melhor dizendo, apresentar no TCC. Agora, se você vai, de repente, aproveitar aquilo que você já fez na disciplina da Baroni, isso aí não tem problema, não. Isso aí é critério, cargo de cada um, tá, gente? Posso fazer citações, inclusive? Não, resenha não pode fazer citação, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Agora, Caio. Oi, professora. Boa noite.
Boa noite. A capa que você falou é só para colocar o nosso nome mesmo? Caio, é bom você colocar, faz uma capinha só com um nomezinho, você vai colocar logo, o nomezinho da Unige, se é de São Paulo, vai colocar o nome da unidade que estuda, vai colocar o nome e a matrícula do aluno. Porque o que acontece, Caio? Por que eu peço essa capa? Porque às vezes o aluno entrega a resenha direto e o que acontece? Ele não coloca o nome dele, não identifica. E aí só tem a identificação pelo e-mail, como, por exemplo, a Belle. O nome é Isabelle. Eu não tenho como saber, porque aqui a identificação é Belle, entendeu? Então, não tenho como identificar pelo e-mail que se coloca ou que se descreve, seja aqui ou seja no portal do Classroom. Então, por isso que eu peço sempre para identificar qualquer documento que seja, avaliação, resenha, enfim, para que eu possa identificar, porque acontece muito do aluno esquecer de identificar e eu não sei com aquele e-mail que está ali, qual é o aluno que se refere. Às vezes é totalmente diferente do nome da pessoa, tá? É por isso, Caio, mas é uma capazinha bem tranquila, sem problema nenhum. Agora, se você não quiser fazer a capa, Caio, pode colocar o nome e a matrícula na própria resenha lá no cabeçalho, também não tem problema não, tá? Beleza, professora, entendi. Muito obrigado, viu? Nada. Por exemplo... Professora, Oi. desculpa interromper a senhora, porque a Sara estava conectada, caiu e não está conseguindo voltar. Aí, ela tem uma dúvida que eu posso tirar para ela aqui pelo WhatsApp. Ela pediu para perguntar... Você tem procuração, Adélia? Ai, professora... porque eu tô tão perdida quanto ela. Tem procuração assinada? Pode falar, tô brincando, pode falar. Perguntar se cita o autor ou cita ele superficialmente na resenha. Pode citar o autor, né? Olha só, Adélia, deixa eu só falar isso, que de repente pode ser a dúvida de alguém que esteja aqui. Na resenha não se tem citação, né? Citação, que eu digo, seja autor data, seja nota de rodapé. Mas nada te impede de você citar, por exemplo, eu estou lá fazendo a resenha, dizendo que eu vou abordar o assunto tal, de acordo com as perspectivas atuais da sociedade, com base na ideia ou com base na doutrina do autor fulano de tal. Eu posso escrever isso, não tem problema nenhum, tá? Eu só não posso fazer a citação de qualquer autor que seja na resenha, porque a resenha é como se fosse escrever uma carta. Então, eu não posso fazer essa citação, tá bom? Muito obrigada. Nada. Vamos lá. Eu não sei o nome. Está escrito aqui no e-mail, Xerikawa. Quem é? Fala para mim. Aliás, antes o Caio já foi. Quem é, gente? Fala o nome. Boa noite, professora. Meu nome é Paulo. Paulo. Tá vendo? Se quiser deixar o Paulo lá para baixo na ordem, que eu ainda eu não consegui formular uma dúvida específica, professora, para falar a verdade para a senhora. Então, eu estou ouvindo a galera aí antes, porque eu tô um pequeno probleminha de conexão também. Tá bem difícil para mim. Então, eu estou ouvindo geral, aí depois, se eu conseguir formular alguma coisa, puder perguntar, agradeço. Eu vou pular você, então. Mary, só um instantinho, porque eu estou indo pela ordem alfabética aqui, tá? Claudemir, então. Claudemir, você quer falar alguma coisa? Porque você tinha falado antes, né? Você quer falar alguma coisa? Eu já falei, já. Então tá bom. Então vamos... Deixa eu só tirar uma dúvida, então, já que você me chamou. Eu posso citar o autor, fazer uma prévia, uma espécie de um currículozinho rápido dele ali, falar sobre ele, porém não falo a fonte, né? No caso, eu não cito... Como posso dizer? Se foi um jornal, se foi um livro, eu só discorro a respeito do... Não, só discorre a respeito. Por exemplo, tem autores que sustentam uma determinada corrente sobre um determinado tema. E aí tem outros autores que no mesmo tema vão sustentar outras correntes. Então, exemplo, vamos supor que você vai fazer o seu trabalho com base, se filiando nessa corrente do autor que você escolheu.
nada impede que você, na sua resenha, você siga aí esse autor e você descreva o nome dele baseado naquilo que você já tem de ideia na corrente dele, entendeu? Não tem problema nenhum. No meu trabalho, na minha resenha, não é um autor, são duas autoras, entendeu? E é não tem problema. Se você vai se basear, se filiar nessas correntes dessas duas autoras ao longo do seu TCC, você pode citar o nome delas, sem problema nenhum. Sim, oh, meu Deus. Meu orientador, inclusive, ele gostou muito do que eu fiz, porque eu não trouxe assim, categoricamente, falando a fala dela. A gente interpretando o que ela está querendo dizer com a realidade da prática, porque eu também sou do meio público, né? Então, eu compilei esse trabalho e coloquei, mas era só isso aí, só. Eu vou até sair. Perfeito, Claudemir. Cristiano. Oi, Cristiano. Pode falar. Pode falar, Cristiano. Eu não estou conseguindo te ouvir, Cristiano. Cristiano, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular você, tá? Vou passar para Elisa. Elisa. Professora, tá me ouvindo? Tô. Na verdade, boa noite. Boa noite. E também ouvindo, porque eu não tenho conseguido assistir muito bem as aulas, então eu estou tirando as dúvidas. Sim. Dúvidas dos colegas. Mas se eu tiver alguma pergunta, depois pro final eu falo. Tá. Então vou passar a Elisa. Agora eu vou pro Gabriel. Professora, Professora, eu vou sair aqui então, viu? Obrigado. Oi, Cristiano. Não, eu falei que eu vou sair aqui então. Obrigado, boa noite. Nada, boa noite. Elisa, Gabriel agora. Professora, só complementação, o Cristiano, eu estava escutando, mas meu fone não estava conectado. Ah, tá. Tô sem dúvida, tô escrevendo, mas qualquer coisa, aparentemente, eu falo aqui. Tá bom? Tá bom, então. Gabriel. Gabriel, pode abrir seu microfone e me dizer qual é a dúvida que você tem. Vou pular o Gabriel, tá, gente? Vou para o Júlio César. Júlio. Júlio César. Oi. Mas não estou conseguindo ouvir ele, não. O microfone dele está fechado. Enquanto ele abre aí, eu vou passar para o Júlio, tá? Júlio. Boa noite, professora. Boa noite. GP, sem dúvidas. Só acompanhando o grupo mesmo. Tá. Então, eu vou passar para a Liza. Boa noite, professora. Boa noite, Liza. Bom, a dúvida que eu tinha, a senhora já respondeu, já. Não sei nenhuma no momento. Tá ótimo, Liza. Eu vou pular você. Então, agora eu vou para o Lucas. Lucas. Vou pular o Lucas, vou para o Marconi. Sem dúvida nenhuma não, professora. Tá ótimo. Mariana, tem alguma dúvida, Mariana? Oi, professora, tá me ouvindo? Tô. Então, eu tenho uma dúvida para tirar. No caso, eu queria saber só sobre o orientador. Eu sei que a senhora deu essa aula bem
Antes, no caso, eu vou fazer sobre o tema de medida protetiva, seria o processo penal mesmo. Você é aluna do Rio ou é de São Paulo? Do Rio. Do Rio. Mariana, quando você fala de medida protetiva, aí você está falando dentro de que frente que você vai abordar? Então, a efetividade no enfrentamento da violência doméstica. Tá. Aí, se você vai abordar dentro da questão penal mesmo, você não vai dentro para a questão dos direitos humanos ou qualquer coisa dentro da seara constitucional, eu te aconselho você fazer a orientação, pedir orientação para 2 professores, né? O José Carlos Martins Brito e o Ronald. Só que aí você vai me dizer assim, professora, mas nenhum dos 2 eu consigo falar. Uhum. Aí, o que eu sugiro a você, aconselho a você que faça, Mariana. Vai fazer seu projeto normalmente, vai fazer sua resenha, vai postar para N1, vai fazer seu projeto para N2 normalmente. Quando chegar no TCC, aí você tem que realmente já, lá no comecinho do ano que vem, porque aí no ano que vem você já tem que defender o TCC, então já se adianta e já corre atrás do orientador, tá? Porque no TCC você não pode ficar de jeito nenhum sem orientador. Você pode até no projeto não ter o orientador, mas no TCC não há essa possibilidade, tá? Então já se adianta já para o ano que vem para tentar falar com um ou outro para eles assinarem o teu TCC, tá bom? Ah, perfeito, professora, obrigada. Nada. Mari, fala comigo. Mari Chagas, pode falar. Professora, tá me ouvindo? Estou. Boa noite. No caso, a resenha poderia começar assim, no seguinte trabalho, eu vou falar sobre aí o tema. Isso, é bem simple mesmo. Isso mesmo. O presente trabalho tem o objetivo de abordar as questões, vou pegar aqui o gancho da Mariana, as questões pertinentes à Lei Maria da Penha, onde no Brasil é o 3º país estatisticamente, onde se tem mais crime contra a mulher, onde se torna imprescindível medidas protetivas que acolham a mulher, bem como todos os programas de acolhimento à mulher, enfim, é nesse sentido que você vai começar a sua resenha, tá? Seria na norma BNT, né? A norma BNT é o mínimo que você vai ter. Como você só tem 2 páginas na resenha, então você vai seguir o quê? Coisas básicas. Espaçamento, um e-mail entre linhas, texto justificado, tá? Fonte, tamanho 12, ou pode ser Arial, ou pode ser Times New Roman. Sendo que você, como vai ter 2 laudas, é bom você fazer uns 2, 3 parágrafos no mínimo, tá? Para ficar um textozinho coerente. Porque se você fizer aquele texto justificado sem nenhum parágrafo, o texto fica um texto engessado, tá bom? Tá bom. Eu sou Mariana também. Ah, é? Tá bom. Então é Mariana 1, Mariana 2. Eu tô indo por ordem, tá, gente? Mesmo quem tá levantando a mão, eu tô indo aqui por ordem alfabética. Eu vou agora falar com o Rafael. Rafael. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Bem, a minha dúvida era a mesma que a amiga acabou de completar aí. Era só mais ou menos como é que começa essa resenha. Acho que já deu uma boa simplificada. Desse jeito mesmo. O presente trabalho ou trabalho em tela pretende abordar as questões assim, assado, tá? Você pode começar assim, Rafael. Como se fosse um bate-papo mesmo, né? Isso, tá bom? Tranquilo, então. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Vivian. Vivian já falou comigo, né, Vivian? Agora eu vou lá para quem estava. A Mari já falou. Leandro. Boa noite.
Não. O que acontece, Leandro? Esse tipo de citação você não vai fazer na resenha, tá? Por quê? Porque, na verdade, como a resenha ela é um memorial, ela é como se fosse um prefácio, você não faz nenhum tipo de citação. O que você pode fazer é, conforme eu falei, se você está se filiando a uma determinada corrente, e essa corrente ela é, digamos assim, a base neural do seu trabalho de TCC, não tem problema você citar o jurista. Então, exemplo, você vai falar sobre direitos fundamentais. Então, você vai direitos fundamentais sobre a quinta dimensão no que tange as questões tecnológicas, biodireito. Aí você quer falar sobre a quinta dimensão de direitos fundamentais. Aí você vai colocar lá, de acordo com o jurista Fábio Conder, onde este se filia à corrente que os direitos da biomedicina, os direitos referentes à biotecnologia estão ligadas à quinta dimensão dos direitos fundamentais. Então, não tem nenhum impedimento de você descrever o seu autor na resenha. Você só não pode fazer uma citação onde você coloque uma referência bibliográfica. Isso não, tá? Nada. Depois do Leandro, Jéssica. Oi, professora, boa noite. Boa noite. O que acontece? A minha dúvida, eu estou até entrando e saindo, que eu estou tentando já fazer esse resumo hoje, né? Agora, no momento. A minha dúvida é básica, a respeito do tema, porque esse resumo, essa resenha, ela vai ter um tema, né? Então, o tema que eu vou utilizar é o tema do projeto? É o tema, não é nem o tema em si, é o título, né? Qual vai ser o título dentro do seu tema? Então, exemplo, se eu vou falar sobre medida protetiva para a mulher, então, exemplo, o meu título vai ser a relevância, estou dando um exemplo, tá? A relevância das medidas protetivas no que tange a incolumidade da mulher. Esse é o meu título. O tema nada mais é do que o assunto abordado. Então, você vai colocar lá, título, o que eu falei, e aí você vai começar a descrever sobre a resenha, tá? Como se você estivesse fazendo uma redação do Enem, onde você tem sempre o título, tá? Tá bom, professora. Obrigada. Nada. Cristiano, fala. Professora, me tira uma dúvida que agora eu fiquei confuso. Por quê? O meu TCC, eu vou abordar o assunto da culpabilidade do Estado sobre o usuário de droga, que ele se torna um vendedor para sustentar seu ciclo vicioso. E esse usuário, ele não é um traficante, ele é só um usuário. Então, ele lá na condenação, ele precisa de uma medida de segurança e não uma pena. Sim. Agora, eu nessa resenha, eu vou falar do meu assunto ou eu vou abordar o que ele traz para a sociedade? O mal que ele traz para a sociedade? Eu vou falar por volta do assunto? Sim. Qual é o objetivo que você tem com esse seu assunto? O que você quer mostrar para o examinador da banca sobre essa questão aí do usuário de drogas? Qual é o objetivo que você tem? Meu objetivo, ele na pena, em vez de ele receber uma pena, ele recebeu uma medida de segurança. Porque você, quando recebe uma pena, você fica registrado, que você foi condenado. E uma medida de segurança, não. A sua vida segue normal, entendeu? É como se fosse o menor de idade. O menor de idade, ele não recebe uma pena, entendeu? O maluco, ele não recebe uma pena, ele recebe uma medida de segurança. Então, é isso que eu quero trazer para o usuário de droga, que é tipificado como traficante. E mostrar que o Estado tem participação por ele estar assim, entendeu? Então você quer abordar uma espécie de responsabilidade civil do Estado no que diz respeito ao usuário de drogas? Isso. E trazer à tona, tirar a condenação para uma medida de segurança.
Porque o Estado é ele é co-culpado disso, entendeu? Sim, mas a própria lei, ela não vai penalizar, seja com uma restritiva de direito, seja com a privação da liberdade, para aquele que é usuário, só para aquele que é traficante ou que é análogo ao traficante. O que eu ainda não estou entendendo é o seguinte, você disse que quer mostrar que o Estado é responsável... Tem uma parcela de culpa sobre isso. Sim, mas aí a parcela do Estado de culpa é em razão... em razão desse usuário não ter inerte nas questões das políticas públicas, para que não aconteça até o usuário chegar à droga em si, falta de política pública ou no sentido já... No sentido já de pena, porque assim, o Estado, na realidade, nunca vai chegar a ele, professora. Nunca. Isso desiste. O Estado não vai chegar a ele, mas o Estado pode fazer o quê? Não é porque o cobertor é curto, né? Mas para ajudar esse tipo de pessoas, o Estado, em vez de criar a pena, criar a medida de segurança, entendeu? Porque assim, esse cara que é usuário, ele vai preso. Não, mas nem o artigo 28 da Lei de Drogas, quando ela fala lá da questão do usuário, ele não sofre nenhuma pena que vai restringir a liberdade dele. O artigo, eu sei. Ele vai sofrer, de repente, um serviço de prestação de serviço à comunidade, mas a pena ele não vai... Professora, o artigo 28, ele é bonitinho lá, porque na vida real ele não acontece. Eu vou lhe falar um caso real que eu vi esses dias. O cara foi tipificado como traficante com 4 microgramas de cocaína. Então, olha só, Cristiano, é uma coisa que... Eu entendi agora. Então, olha só, deixa eu te ajudar na própria essência do teu trabalho. Então, a questão... por favor, me ajuda aí. Ela não é nem incidente na questão normativa, né? Então, o teu trabalho está mais voltado a uma pesquisa de campo, a um estudo empírico, que você vê uma divergência entre a prática e a questão normativa. Porque na questão normativa, o usuário ele não vai sofrer as mesmas sanções tipificadas no artigo 33. Isso. Então, agora eu estou entendendo o que você quer falar. Então, dentro da tua perspectiva de trabalho, você vai querer abordar as diferenças práticas e que isso vai ser contrário ao que está descrito na lei. Então, sim. Não, porque é diferente. São duas coisas distintas. Porque na lei, a priori, o usuário ele não vai sofrer nenhum tipo, entendeu? Então, assim, é muito mais uma pesquisa de campo que você vai provar através da sua pesquisa, das suas estatísticas, que o usuário ele não vai se enquadrar como usuário, não vai receber as medidas que estão tuteladas no artigo 28. Porque a autoridade policial vai enquadrá-lo no 33. Muito embora ele tenha aí, como você falou, uma micrograma de maconha, ou seja lá de que entorpecente for, ok? Então, dentro desse aspecto aí, você vai abordar essas contrariedades entre o aspecto prático de campo do aspecto legislativo, do aspecto legal que incide na lei de drogas, tá? Então, é nisso aí que você vai fazer a tua resenha. É mostrar isso aí que você vai já... É isso que você digamos assim, essa é a cereja do seu bolo, do seu TCC. E é isso que você já pode colocar na sua resenha. Beleza. Tá ótimo. Obrigado, professora. Nada. Vamos lá. Mary, você está com a mão levantada que você ainda tem dúvida? Ou ficou a mãozinha aí mesmo?
Pode tirar aqui, Mari? Ou você ainda tem alguma dúvida? Então, tá bom. Gente... Professora, eu não tô conseguindo tirar daqui, não. Não, eu tiro, não tem problema não. Então, vamos lá. Gente, eu passei aqui... Só um instantinho. Eu passei aqui pela chamada aqui de todo mundo, tá? Aí, agora, quem efetivamente tiver alguma dúvida, levanta a mão. Então, fala, Leandro. Tá, fala, você faz um favor para mim, Leandro, fala com ele que eu vou responder amanhã, tá? Eu já desliguei o telefone e amanhã eu respondo. Eu tiro uma hora do dia para responder todas as mensagens, tá? Agora, quem vai falar agora? Quem levantou a mão, gente? Pode falar. Pode ser permissão, professora Paulo. Oi, Paulo. Só para pontuar. Então, no caso, a resenha seria um resumo, mas bem enxugadinho do que seria o meu TCC. Mais ou menos isso? Exatamente, Paulo. Tá certo. Obrigado, professora. Boa noite. Bom final de semana a todos. Deixa eu só falar uma coisa com você rapidinho, Paulo. Você ainda está me ouvindo? Sim. É como se fosse assim, Paulo. Vamos supor que eu não fosse sua professora, fosse uma colega sua de trabalho. Chegasse para você e falasse assim: ô, Paulo, pô, você faz direito, que legal e tal. E você, eu já estou no 8º período, semestre que vem eu já tenho que defender meu TCC. Paulo, então o que você vai abordar? É como se fosse uma entrevista. Aí você vai falar: não, eu vou abordar isso, baseado na doutrina X ou na doutrina Y. Ou seja, a resenha é isso. Nada mais é do que uma apresentação desse trabalho, tá bom? Sim, e nessa apresentação, eu até, se puder, eu posso me permitir a defender o meu ponto de vista, não igual ao TCC, defender o ponto de vista. Isso, exatamente. Nesse momento, você pode defender o seu ponto de vista. No TCC, você faz o quê? Na verdade, você faz o leitor refletir sobre o seu aspecto, sobre o seu paradigma pessoal. Aí, num outro momento de estudo, numa pós-graduação, aí você defende a sua linha doutrinária. É isso mesmo, Paulo. Agradeço, professora. Obrigado, boa noite, bom final de semana. Boa noite, igualmente. Doutores, mais alguém tem alguma dúvida para a gente poder fechar? Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite. Oi. Boa noite, Flame. Boa noite. Fala, Leandro. Conforme eu falei, né? Eu falei logo no começo, quando eu entrei. Por mais que você já tenha uma resenha pronta e tal, bonitinha, guarda aí. Porque a resenha ela só é liberada para postar na semana da prova, que vai ser a partir do dia 4. Aí, o que eu faço? Libero a atividade lá na plataforma no Classroom, onde vocês vão postar a resenha, e aí vocês têm 24 horas para postar essa resenha. Aí, depois que esse prazo acabar, eu não posso mais aceitar, tá bom? Então, quando chegar na semana de prova, eu vou colocar lá um campo de atividade para postar a resenha, e tem 24 horas para postar a resenha, tá bom? Boa noite. Meus queridos, mais alguém quer falar alguma coisa para eu poder fechar? Só agradecer pela sua disponibilidade. Obrigado. Nada. Então, vou fechar aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês, tá? E na próxima aula, a gente vai fazer a mesma coisa. Se porventura alguém ainda tiver uma dúvida, a gente pode estar aqui dirimindo qualquer dúvida. Tá bom, meus queridos?
Fiquem Tá com bom. Deus. Uma noite abençoada para vocês, tá? Amém. Boa noite, professor. Boa noite a todos.